Nova Manhã. Entrevista do dia. A Ângela é historiadora e pedagoga, professora universitária, mestre em ciências sociais e doutora em ciência política. Tem experiência nas áreas de História do Brasil, História da África e Ciência Política, com ênfase em Teoria Política Contemporânea, atuando principalmente nos temas Ética, Direito, Teoria do Estado e História do Brasil. E a pauta de estreia da coluna são os sistemas eleitorais utilizados no Brasil. Bom dia, Ângela, tudo bem? Bom dia, é um prazer, Lilian, Marcelo, queridos, é uma honra junto com vocês aqui e nessa rádio que é tão brasileira, né? Então, falar de eleição no Brasil é muito importante. A política, num primeiro momento, que é rejeitada pela maior parte da população, no sentido de identificar política com fraude, como você próprio está dizendo, a levantar suspeitas. Isso vem dos próprios políticos, né, que acabam afastando a sociedade da política. Então, o objetivo é a gente falar de política de tal forma que as pessoas compreendam o que se passa no processo eleitoral brasileiro. Esse ano a gente tem uma eleição que promete aí uma guerra, principalmente agora que as fake news também fazem parte aí da campanha eleitoral, do processo político. Então, a gente compreender o que é esse Estado, como que funciona a eleição, quem que a gente vai eleger, eu penso que é bem importante. Vou ficar aí aberta às discussões, eu escolhi uns temas, mas o ouvinte pode dar palpite, discutir, solicitar alguns temas que talvez tenha curiosidade ou tenha dúvida, e assim a gente vai falando dessa coisa tão importante que é a política e principalmente o sistema eleitoral que a gente vai ter aí em 2022, né? Eu pensei em começar pelo sistema eleitoral, por quê? Porque nós vamos eleger o que a gente chama de eleição majoritária. Então, vamos eleger o presidente e o vice, vamos eleger 27 governadores, sendo um, né, do Distrito Federal e dos 26 estados, e vamos eleger uma enormidade de legislativos. Nós vamos eleger 513, o Brasil vai eleger 513 deputados federais, sendo que desses 70 são do estado de São Paulo, e vamos eleger parte de senadores, sendo que alguns também são do estado de São Paulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender será que vai ter segundo turno? O que é isso, né? O porquê que o Brasil fica aguardando se o candidato a presidente e os candidatos a governador de estado, eles vão ter segundo turno ou não? Porque o sistema que se adota no Brasil para eleger os cargos do executivo, inclusive prefeito, mas que nessa eleição não vai ser votado, né? Porque o calendário eleitoral ele separa a eleição majoritária das eleições municipais. Então, votamos para prefeito em 2020, agora em 2022 elegeremos os executivos, governadores e presidente da República. Então, esse sistema é muito mais simples para que o eleitor compreenda, porque é um sistema que chama majoritário, ou seja, quem tem mais voto ganha. Mas como a circunscrição eleitoral, ou seja, o número de eleitores que vai votar para essas eleições, então a gente chama de circunscrição, os eleitores que votam para um determinado cargo. Então, para votar para presidente, a circunscrição é o Brasil todo. Então, é uma enormidade de eleitores que vão votar para o mesmo cargo. Então, quando a gente tem um número maior que 200 mil eleitores para o executivo, é necessário que se faça uma maioria absoluta. Como assim? Então, se vota, e se algum candidato nessa eleição tiver a maior parte dos votos, 50% dos votos, mais um, não há necessidade de segundo turno, ele já está eleito, ele fez a maioria mais um. Mas, se nenhum dos candidatos a presidente, ou isso também vale para governador, fizer esse 50% mais um, que não é fácil,
né? Aí sim, os 2 mais votados vão para um segundo turno disputar aí para ver, porque só vai ser eleito aquele que tiver 50% dos votos mais um. Então, essa questão da eleição do presidente da República e dos governadores, então a gente não sabe onde ou se a gente vai ter que votar no segundo turno, né? Porque se o primeiro turno já fizer essa maioria absoluta exigida aí pela legislação eleitoral, a pessoa está eleita, né? Isso para garantir que a gente não tenha eleito nenhuma pessoa que tenha pouca aceitação da população, né, do povo brasileiro, no sentido que se não for um sistema desse, né, maioria absoluta, a gente pode, por exemplo, se os votos se dividem muitos candidatos, a gente pode eleger, por exemplo, um presidente que tenha 30%, 27% dos votos. Isso não seria razoável em termos de aceitação, de legitimidade desse governante. Então, aí sim, tendo mais de 200 mil eleitores para aquele cargo, que vão votar no cargo, a gente precisa dessa maioria absoluta, certo? Mas o grande problema da eleição brasileira, e eu penso, é complexo mesmo, a gente tem que ficar acompanhando, lendo as mudanças que a legislação eleitoral vai sofrendo, entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral para ver as decisões tomadas, porque a cada nova eleição tem novidade. O sistema mais complexo do Brasil é para a gente eleger o legislativo. Então, nós vamos eleger os nossos deputados federais e nós vamos eleger os nossos deputados estaduais. Cada estado vai ter aí eleita a sua Assembleia Legislativa, né? E esse sistema no Brasil é extremamente complexo, as pessoas não compreendem. Mesmo a gente tendo urna eletrônica, que é tão, além de segura, né, como o Marcelo colocou, a urna eletrônica traz a vantagem da rapidez na contagem dos votos. A apuração dos votos com o sistema anterior de cédulas eleitorais era um absurdo, demorava semanas para sair o resultado, envolvia uma série de pessoas que deixavam seus trabalhos, né, a gente chama da mesa eleitoral, para fazer a contagem desses votos exaustivamente. Então, a urna eletrônica, ela trouxe essa rapidez num país enorme como o Brasil, e tendo agora acesso à tecnologia, seria estranho a gente votar, né, com cédula de papel, muito estranho e muito, como o Marcelo mesmo disse, muito mais fácil, não só a corrupção no sentido assim de violar o resultado propositadamente, mas como também de erro humano na contagem, né? A pessoa que está ali contando milhares de votos, muitas vezes ela pode cometer um equívoco, e depois imaginem vocês a conferência disso, como seria, recontar tudo. Então, a urna eletrônica trouxe sim benefício, e principalmente no sistema que a gente chama de proporcional. Então, são 2 sistemas eleitorais diferentes, né? Um que a gente vota majoritário, que é o sistema que elege, então, o executivo. Nessa nossa eleição de 22, então, elegeremos o presidente e os governadores, e o outro sistema chamado proporcional, que a gente vai usar para eleger, então, deputados federais, deputados estaduais. Esse sistema, ele se torna complexo pelo seguinte: é difícil no Brasil a gente compreender que você vai estar votando no partido. Você vai votar no partido político. Embora você escolha o candidato, o seu voto vai ser dado para o partido. Então, existe aí o que a gente chama de quociente eleitoral, que é conseguido da seguinte forma: depois da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai separar os votos válidos. O que são os votos válidos? Os votos válidos são aqueles considerados corretos, que foram dados ou a um candidato ou a um partido, a legenda. E, então, não existe mais também possibilidade do brasileiro votar nulo. O voto nulo dele vai ser considerado inválido pelo tribunal e vai ser descontado.
Então, de todos os votos válidos, será feita uma conta. Vou usar um exemplo assim, bem simples. Se você vai preencher, vamos supor, o deputado federal de São Paulo, a bancada paulista no Congresso Nacional. Então, nós votaremos 70 deputados. Então, o que se faz? Pega o número de votos válidos, divide pelos cargos a serem ocupados e o resultado é o quociente eleitoral. Então, significa o número de votos necessários para preencher cada cadeira. Então, para deputado, por exemplo, federal, você pega os votos válidos, divide e cada uma das cadeiras vai ter que ter aquele número de votos. Acontece que tem candidatos que têm uma enormidade de votos, que tem muito mais que aquele quociente eleitoral. E outros que não conseguem nem chegar ao quociente eleitoral, o resultado necessário. Então, acontece que, depois da eleição, soma-se os votos totais de cada partido. Então, cada partido que conseguiu aí fazer o número de votos suficiente para eleger, e aí o partido tem a chamada lista aberta, que é o seguinte: então vamos supor que o partido tenha voto suficiente para colocar lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, tenha, por exemplo, vai ocupar 10 cadeiras. Então essas 10 cadeiras serão ocupadas pelos 10 mais votados no partido, que a gente acha lógico, a gente acha racional, obviamente. Aqueles mais votados foram que somaram mais voto para o partido. Daí a importância daqueles puxadores de voto, né? Que eles têm uma enormidade de votos e depois eles usam o tanto do quociente eleitoral e deixam para o partido seus outros votos para ir somando nos demais candidatos, né? Isso é racional, mas é complicado, porque muitas vezes o candidato que você votou, que você acredita, que é da sua região, por exemplo, ele teve muitos votos, mas esses votos dele não o elegerão, se somarão para eleger outros dessa lista, né? Há uma proposta de lei aí, de mudança, de reforma eleitoral, que a gente está precisando muito, né, dessa reforma, que a meu ver, pioraria a eleição, que é o sistema de lista fechada. Por exemplo, o partido faria uma lista antes da eleição, indicando quem ele quer eleito, né, em ordem aí, numérica, e aí, quando termina a eleição, se abre essa lista, e aí não necessariamente aqueles mais votados seriam eleitos. Então, tá aí. Por isso que a gente tem que acompanhar, porque atualmente, pela internet, a gente dá palpite se a gente quer essa lei, se isso vai beneficiar o país. Eu acho bem importante a gente conseguir criar um hábito, pelo menos uma vez por mês, olhar o que está acontecendo, porque é o nosso voto. E o legislativo é aquele que dá origem a tudo demais que a gente faz, né? Eles podem mexer na Constituição, eles podem criar regras novas, e depois, a partir do que eles fazem, o presidente governa, os governadores governam, os prefeitos governam, e impacta a nossa vida na cidade, né? Perfeito, então, a gente tem aí... É que o nosso tempo está bem apertado. Vamos estender isso, então, na semana que vem. Sim, podemos continuar falando. Aí o ouvinte, se puder verificar e ver as dúvidas que tem, porque é um sistema complexo, né? Sim. E elege cargos importantes. Aí colocar dúvidas ou mandar o WhatsApp aí para vocês. Com certeza a gente repassa para você na mesma hora. Tá bom? Tá bom. Foi um prazer. Muito obrigado pela participação de hoje. Eu quero, inclusive, aproveitar para deixar o Instagram e o Face da Ângela. No Instagram é o Ângela Liberati com 2 T's. Tudo junto, Ângela Liberati com 2 T's. E no Face, História e Política com Ângela Liberati. Bom dia, Ângela. Bom dia, queridos. Ótima quinta-feira para todos vocês. Para todos nós.